Nosso assunto a partir de agora é economia. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA 15, a prévia da inflação oficial, desacelerou para 0,13% em julho e 0,56 ponto percentual abaixo da taxa de junho. Trata-se da menor variação mensal do IPCA desde junho de 2020. Nós vamos falar mais sobre esse assunto, o levantamento do IBGE, também saber os números da prévia da inflação aqui em Goiânia, com Edson Roberto Vieira, chefe do IBGE em Goiás. Edson, uma boa tarde para você. Obrigada pelo contato com a gente aqui no Tom Maior. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham na Sagres. É sempre um prazer estar com vocês aqui. A prévia, então, divulgada hoje no cenário nacional, mostra essa desaceleração de 0,13% no mês de julho, né, Edson? Quais os números também aqui na capital da prévia da inflação? Olha, no caso nosso aqui, nós tivemos uma redução mais intensa do que aconteceu em nível nacional. Em nível nacional, nós tivemos um resultado menor do que o resultado de junho, só que ainda positivo, né? Uma elevação de 0,13%. Aqui em Goiânia, nós tivemos um resultado negativo, uma queda de 0,98%. Nós apuramos a inflação em 11 localidades do país, né, dentre as quais o nosso município aqui da capital, e dessas 11 localidades, Goiânia foi a que apresentou a menor variação do país. Então, de fato, esse resultado aqui de Goiânia representa uma mudança significativa em relação àqueles resultados que a gente estava vendo em períodos anteriores. Tanto que, no acumulado do ano, a gente estava com um resultado superior ao nacional e agora, incorporando esses últimos resultados aí do mês de julho, no acumulado do ano a gente passou a ficar abaixo da média nacional. Então, esse resultado aí colocou Goiânia numa situação diferente daquela que a gente vinha visualizando, não apenas nesse ano de 2022, quanto também no ano de 2021, quando a gente fechou com um resultado superior ao nacional. Pois é, Edson, depois de 16 altas consecutivas, a primeira queda aí na prévia da inflação aqui na capital. Quais são os fatores que contribuíram para essa queda, para esse cenário da inflação aqui em Goiânia? Então, tanto em nível nacional como para a gente aqui, a implementação da Lei Complementar 194 desse ano de 2022 foi fundamental, né? Só para lembrar, essa lei fixa como essenciais itens como combustíveis, energia elétrica, transporte coletivo e telecomunicações. Isso reduziu de maneira significativa as alíquotas de ICMS de alguns desses produtos que são abrangidos por esse grupo, né? No caso da gasolina, por exemplo, o Estado trabalhava com a alíquota de 30% e com a implementação dessa lei complementar, nós passamos a trabalhar com 17%. O ICMS tinha uma alíquota de 25%, passou para 17% também. O óleo diesel de 16% passou para 14%. Energia elétrica também, de 25% para 17%. Então, são itens que pesam muito a inflação, né? E essa redução das alíquotas reduziu os preços e acabou tendo um impacto maior aqui em Goiânia do que na média nacional. Edson, focando agora nos combustíveis, gasolina e etanol apresentaram queda, o diesel, ele apresentou queda também ou foi alta? Olha, o diesel foi o ponto fora da curva. Talvez pelo percentual de redução que não foi tão significativo quanto daqueles que a gente observou na gasolina e no etanol, né? Como eu disse, da gasolina foi uma queda significativa de 13 pontos percentuais. Do etanol também de cerca de 12 pontos percentuais, um pouco menor do que isso. Mas no caso do óleo diesel, a gente já trabalhava com a alíquota menor, que era de 16%, e a alíquota reduziu, mas passou para 14%. Então, é uma redução bem menor do que aquela verificada para a gasolina e para o etanol. Outra questão também
que nos ajuda a entender esse processo é que o Brasil, assim como outros países, estão tendo uma certa dificuldade de importação de óleo diesel por conta desse conflito entre Rússia e Ucrânia, né? Então, isso tem pressionado também os preços desse combustível aqui no país. A gente precisa de importar todos os anos aí cerca de 30% do óleo diesel que é consumido aqui no país. Isso acaba tendo reflexos tipo de aumento. A gente já tinha tido no mês passado quedas dos preços da gasolina e do etanol e aumento do preço do óleo diesel. E isso está se repetindo nesse índice que nós estamos divulgando agora no mês de julho. Novamente, o preço do óleo diesel aumentou mais de 6%, enquanto que o preço da gasolina caiu quase 12%, do óleo diesel, quer dizer, do etanol, caiu 9,8%. Isso também, né, puxou ali a queda também no setor de transportes, não é mesmo, Edson? Teve queda também? Transporte por aplicativo, né? Aí puxado mais pela gasolina e pelo etanol. Esse transporte por aplicativo teve queda, né? Mas ainda falando de combustíveis, de fato, transporte por aplicativo, os automóveis movidos aí fundamentalmente por gasolina e etanol, então teve reflexo nesse tipo de transporte. Agora, é importante a gente registrar que a não ocorrência, a não verificação de queda do preço do óleo diesel, ela acaba não contribuindo para que a gente tivesse uma queda maior ainda da inflação aqui no nosso município, né? Porque quase 70% do transporte que a gente tem aí de mercadorias, de bens de modo geral no país, quase 70% é realizado por transporte rodoviário. Então, o óleo diesel tem um peso muito significativo na formação de custos de vários setores. Se a gente tivesse tido uma redução do preço do óleo diesel, assim como aconteceu com a gasolina e com o etanol, a gente teria um resultado em termos inflacionários ainda melhor do que esse que nós estamos divulgando agora. Em relação agora também, Edson, à alimentação, né? Quais os grupos pesquisados pelo IBGE neste levantamento, né, tiveram ali uma variação mais positiva também? Olha, no começo do ano, a gente até tratou disso em algumas ocasiões aqui, nós tivemos elevações muito significativas dos preços dos produtos chamados hortifrutigranjeiros, né? Então, o preço do tomate explodiu, o preço do repolho também aumentou bastante, batata inglesa, cenoura, muito em razão das intensas chuvas que tivemos no começo do ano em algumas regiões produtoras. Algumas regiões importantes do país em termos da produção desses produtos tiveram perda quase total da produção em alguns momentos ali, né? Então, os preços, em alguns momentos, a gente chegou a anunciar aqui aumentos nos últimos 12 meses de 190%, por exemplo, do preço da cenoura. Então, nesse mês, a gente está tendo aí uma devolução de parte desses aumentos. O preço do tomate caiu 28%, o preço do repolho 26%, da batata inglesa caiu 20%. Tivemos algumas reduções também dos preços das carnes de um modo geral, né? Então, esses produtos também contribuíram para a gente ter um resultado mais comportado aqui em Goiânia do que na média nacional. Edson, para finalizar aqui o nosso bate-papo, né, ampliar um pouco aqui a nossa perspectiva já para o Brasil inteiro, no ano passado, em 2021, a inflação fechou o ano em 10,6%, bem acima, né, do teto que era de 5,25%, representando o maior aumento desde o ano de 2015. Qual que é a meta, né, da inflação para esse ano de 2022 e o que tem sido feito, né, por parte ali do Banco Central para tentar voltar, né, para a meta mais baixa, né, dentro da meta que já é estabelecida pelo Banco Central? Então, a meta para esse ano é de 3,5%. Essa meta ela tem como referência justamente o IPCA que nós do IBGE calculamos. Então, neste momento, a despeito desse resultado mais comportado, a gente está aí com um indicador nacional acima da meta.
está acima de 5% o indicador nacional. Essa meta de 3,5%, ela tem uma banda superior que permite que ela atinja 5% nesse ano. Essa também já estourou. Por conta disso, e também por conta da inflação que nós tivemos no ano passado, o governo reage especialmente com o aumento da taxa básica de juros, a Selic, né? Essa medida ela é operacionalizada no Brasil pelo Banco Central. No ano passado, em março, a gente tinha uma taxa Selic que era de 2%. De lá para cá, nós estamos tendo aumentos consecutivos nessa taxa, que atualmente está em 13,25%. Então, essa é a medida central que tem sido tomada para controlar a inflação, né? Mas uma parte da inflação acaba não sendo muito impactada por essa medida, né? Porque ela é uma inflação causada por aumentos de custos, como é o caso da inflação causada pelos combustíveis, como a gente vinha verificando no país, aumento dos preços também de commodities agrícolas, né? Por conta dessa guerra da Ucrânia entre Rússia e Ucrânia, e também por conta do aumento do preço do dólar. Então, a inflação brasileira continua muito elevada. Agora, essa redução do ICMS está dando um alento nesse processo, porque quando a gente fala de combustíveis e energia elétrica, para Goiânia, tanto para Goiânia como para o Brasil, a gente está falando de itens que mais pesam no cálculo da inflação. Então, por exemplo, aqui para nós, para Goiânia, individualmente, a gasolina pesa 8,6% no cálculo da inflação e a energia elétrica pesa 4,6%. Então, 4,4%. Então, são os dois itens que mais pesam no cálculo da inflação. Havendo redução dos preços desses dois itens, isso vai sim ter um impacto no resultado no final do ano, mas certamente esse resultado vai continuar acima da meta de inflação. O Banco Central, na sua próxima reunião, deve promover uma nova alta da taxa básica de juros, né? Isso é importante para controlar a inflação, mas tem efeitos que não são necessariamente aqueles que o governo espera, deseja, né? Que a taxa de juros mais alta reduz o investimento, aumenta o custo do crédito, e com isso freia um pouco o crescimento da economia. Tá certo, Edson. Muito obrigada pela conversa com a gente aqui no Tom Maior, né, detalhando esse levantamento do IBGE, a inflação, queda, né, na prévia da inflação aqui em Goiânia. Muito obrigada, desejo um bom trabalho aí no IBGE e até uma próxima.